Então, nós vamos para a nossa aula número 6. A condição para o entendimento e bom aproveitamento será ter assistido e praticado as aulas anteriores, de 1 a 5. Como de costume, vamos imprimir as apostilas, especialmente o modelo desejado, com sua respectiva ficha técnica. Nós vamos preenchê-la. A interpretação se dá observando o desenho da página 15. Podemos anotar toda a receita do que estamos fazendo no tamanho real na miniatura que temos aí na página 14. O tecido escolhido foi a viscose. É um tecido plano, fresquinho e tem caimento, quer dizer, se adapta bem para esse modelo. A escolha do modelo, confesso que demandou tempo. Teriam tantas opções, afinal a maioria dos modelos sem manga, sem gola, para tecidos planos, que vestisse o tamanho 40, seriam criados em torno deste básico. Como meu interesse maior é mostrar a forma de pensar e por essa lógica desenvolver um molde, escolhi o modelo que julguei fácil, para você perceber como é fácil, desde que se trace do início. Ter liberdade para interpretar qualquer modelo e entender, desde o início da interpretação e sua vestibilidade. Mesmo para um modelo muito elaborado ou que tenha muitas informações, começamos a modelagem de um modelo resolvendo o contorno, o por fora, o todo, para depois irmos para as partes, para os detalhes internos de dentro da peça. Continuamos a trabalhar com a metade do corpo frente e costas. Estamos com a metade tanto para as medidas do corpo como para as medidas do modelo. Os dois casos são simétricos, os dois lados são iguais. Logo, podemos desenvolver só a metade. E no final, ao passar a limpo, colocamos na dobra do papel para ficar inteiro. Dessa forma, ganhamos mais tempo. O início da interpretação se dá observando o desenho e para simultaneamente trabalharmos com a cópia do corpo básico prolongado até a linha do quadril. Vou cortar separando e deixando as bases num sentido que facilite a visualização do molde e a interpretação do modelo. Também vou usar canetinhas coloridas para destacar o que será criado. Começando pela frente, podemos descer na axila 3 centímetros, será uma boa distância do corpo. Veja que não desce pela linha lateral, fica na mesma medida que está a cava do corpo. Vamos identificar o ponto Y. O ponto Y é a articulação do braço onde começa a curva que vai em direção da axila. O restante das medidas pertencem às medidas do corpo. Neste ponto, desejo que o modelo fique distante 4 centímetros. E deste ponto para cima, vou deixar 3 centímetros, que será a ponta que forma a cava. Vai ser o encontro da alça e do decote. Veja. Podemos dar de saída meio centímetro, dando largura ou vestibilidade da roupa. Estou considerando que pela cava ser em curva e pelo comportamento do tecido por estar em curva, vai aumentar um pouco essa medida. Muito bem, feito isso, para desenhar a cava, podemos rever a cava ou curva dessa região no corpo básico e tentar reproduzi-la, sempre com lápis para um esboço, para depois, colorindo, criar a nova cava, passando pelas medidas escolhidas. Da mesma forma, serão as medidas aplicadas na criação do modelo nas costas. Descer 3 centímetros e sair meio centímetro na cava.
Agora, podemos buscar na base do corpo costas o ponto Y, sempre observando o desenho, identificando com essa referência a distância desejada para a criação da curva da cava da roupa. Aqui neste ponto, vou deixar distante do corpo, de forma que o modelo passe a 2,5 cm do Y, ou seja, do início da curva da axila. Vou subir neste ponto 3 centímetros e, unindo esses pontos, desenhar a cava do modelo de forma que tenha a mesma aparência do corpo, da curva do corpo. Então, projeto sempre em lápis, depois vamos reforçar com auxílio das curvas no esquadro com canetinha. Veja, num olhar mais aberto, nosso modelo já tem suas primeiras linhas criadas. Sempre é bom comparar com o desenho a interpretação do molde e o desenho desejado. Continuando a criação, para o decote na parte da frente, vou descer 9 centímetros e antes de fazer o ensaio com lápis, vou marcar 1,5 centímetro para dar início ao desenho dessa curva. Esteticamente, a curva ficará coerente com o modelo desejado, sem a tendência de dar um V, normalmente percebido quando o molde estiver aberto, quando estiver inteiro. Muito bem, agora podemos reforçar com o auxílio das curvas, colorindo. Observe. O decote das costas, descendo do básico das costas, 17 centímetros, marcando também 1,5 centímetro para a saída, né, para a criação dessa curva. Agora, com lápis, fazendo o projeto, e com a canetinha, o reforço do traçado com as curvas. Podemos visualizar o percurso das alças, frente e costas. Veja, o corpo frente e costas, já com decotes, cavas e o esboço das alças. A medida do percurso da alça na parte da frente será colhida assim, caminhando desta forma com a fita métrica pela curva até o ombro. Meça e anote. Podem haver variações entre as medidas que eu encontrei e as suas medidas. Isso é comum, tá? Estamos com materiais diferentes, pode variar essa medida. Então, eu encontrei aqui o total de 23,5 centímetros. Cava da frente mais a alça, 23,5 centímetros. Da mesma forma com as costas, meça e anote no seu molde. Tá? Não esqueça aí sempre de anotar. Nós vamos precisar um pouquinho mais para frente dessas medidas. Eu encontrei 24,2 centímetros. Essa medida corresponde à cava das costas mais a alça. Observe como já está aparecendo o modelo sob o corpo. Então, nós temos ali um modelo desejado, o básico é o corpo, e a gente já consegue ver a roupa aparecendo sobre o corpo. Vamos para frente, comprimento. Podemos estender essa linha do quadril ou logo abaixo do quadril. Então, aqui fica a critério do modelista, tá? O entendimento da interpretação deste modelo. Então, poderia-se entender que ela está
na linha do quadril, poderia-se entender que ela está logo abaixo do quadril. Então fica a nossa escolha. Eu vou marcar no molde na linha do quadril. Então colorindo frente e costas. Então estou definindo o comprimento da minha peça aqui na linha do quadril. Para conseguir essa roda, esse leve godê que vemos aqui no desenho, e como eu quero que fique bem distribuído e não acumulado toda a roda numa lateral, a forma que se consegue esse efeito é cortando o molde e ganhando mais largura só na parte de baixo. Como me interessa também a parte superior, cavas e decotes certinhos no corpo, vou usar o que vimos na aula passada no modelo 1. Vou usar aquela ideia de cortar em direção à barra, fechando as pences. Só que onde estiver o corte, eu vou completar com uma curva, quer dizer, vou deixar este ganho e isso se tornará pano, largura. Eu vou transportar as pences para a barra dessa blusa, de forma que fique compatível com o modelo desejado. Esse é o plano. Agora, podemos unir a cava do modelo até lá na barra. Veja, temos aí a lateral e a linha onde cortaremos para fazer o transporte de pences. Então agora podemos deixar a frente de lado, vamos para as costas. Da mesma forma, unir a cava do modelo à barra, ponta e ponta. Sempre bom ter uma visão geral do nosso trabalho, de ver o modelo em volta do corpo. Dessa forma, já podemos cortar o contorno. Vamos começar com a frente. Compare o modelo ao desenvolvimento do molde do modelo. Então, sempre é interessante, e essa é a nossa rotina, de ter o desenho, ter o molde. No desenvolvimento do molde, sempre ir comparando, observando o desenho para tentar ser o mais fiel, ter um desenho mais aproximadamente possível do que está se esperando. Agora, recortar também o modelo das costas. Veja, usamos o corpo para a criação do que desejamos. À medida que temos o modelo, a gente recorta e o corpo sai fora. Ficamos com o modelo. Muito bem, agora vamos trabalhar com a frente. Temos novidades aí, pode deixar as costas de lado. O decote da frente. O que acontece? Só depois de pronto, a gente percebe que tem a tendência de crescer, de ficar sobrando, voando, principalmente os que estão em curva. Em função do tecido, pelo tecido ceder, mas já sabendo disso, enquanto estamos no molde, vamos criar uma pence exclusivamente para o decote. Vamos marcar 5 centímetros, faça uma linha reta até o busto, marque 1 centímetro para cada lado e crie a pence do decote. Ela também será dobrada, transportada para abertura, quer dizer, arrumamos um possível problema. Ficaremos com um efeito lisinho, sem que ela pareça costurada no modelo. Certo? Então, nós temos aí a pence do decote. Pences igual a ajustes. Dando continuidade ao nosso trabalho aí na parte da frente, vamos fechar as pences lateral, aquele restinho da pence do ombro e a nova pence, que é a nossa pence do decote. Veja, vamos fechando e a abertura vai se afastando.
Transportamos possíveis sobras para a barra, cumprindo o modelo que desejamos fazer. Da regata com alças, estilo camisola, né? Já sabemos que temos desníveis, onde fechamos as pences é comum, já sabemos que é natural acontecer esse desnível, esse degrau. Veja, na área do decote e na lateral. Na segunda fase, quando passarmos a limpo, serão corrigidas conforme vimos no nosso estudo passado. Podemos medir a abertura, quanto ficou de afastamento na barra. Encontrei aqui 17 centímetros. Essa medida pode variar. Vamos anotar o valor que encontramos. Então, eu marco aqui os 17 centímetros. Muito bem, a frente já está numa fase que está em andamento, podemos deixá-la de lado. Vamos agora para as costas. Então, as costas também deverá ter largura e com o mesmo efeito da frente. Para isso, nós vamos cortar até o decote. Veja. Como esse decote traseiro também tem tendência, por estar em curva, a ceder no tecido, a crescer as medidas, vamos marcar 1 centímetro no decote e, simultaneamente, ao abrirmos os 17 centímetros na barra, vamos cruzar os moldes no decote de forma que ajuste mais essa região. Veja, nós vamos cruzar no decote 1 centímetro, perdendo 1 centímetro, ajustando mais o decote e, simultaneamente, afastando na barra 17 centímetros. Da mesma forma, ou aplicando a medida que foi encontrada na frente. Quer dizer, os moldes ficam iguais na barra. Na região dos decotes e cavas, cada um tem seu formato próprio, pois o volume e características do corpo na frente são diferentes em relação das costas. Na barra, eles ficam iguais. Vou começar a primeira fase com a parte das costas. Então, sobre o papel dobrado, parte das costas, aproveitando nessa reprodução, vamos cruzar 1 centímetro no decote, veja, e afastar os 17 centímetros lá na barra. Então, esse trabalho deve ser simultâneo aí, segurando e afastando. Aí coloque um peso sobre, para ficar firme, né? A gente conseguir fazer a cópia do contorno. Então, vamos copiar o seu contorno, corrigindo o degrau do decote, na barra unindo essa abertura com uma curva rasa. Peguei aqui o esquadro de alfaiate. Então, aquela abertura se tornará pano. Quem pegar o molde não vai perceber que nasceu ali através de um corte. Vai ficar largura. Temos aí o contorno do nosso molde, parte das costas. E agora que vamos pensar em margens de costuras. A gente desenvolve a modelagem, como vemos, separadamente. Primeiro se pensa na primeira fase, como nascer, qual a base, e por último eu vou pensar como vai ser costurado, ou com que margem será necessário que se faça o acabamento dessa peça. Então são pensamentos separados, por partes. Então, continuando as costas, vamos lembrar que esse molde vai ser cortado num tecido plano. E para a margem de costura, a máquina ideal será uma máquina de costura reta. Portanto, precisaremos de 1 centímetro aqui na lateral.
Se a máquina a ser usada for a overlock 3 fios, a margem será de meio centímetro, tá? No caso de você optar por fechar com um overlock 3 fios, observe, né, preste atenção nessa parte aí da margem da costura. Se você não costura, é um bom momento para falar com a costureira e ver como será feito o acabamento e qual a margem necessária para ser colocado no seu molde. Então, agora vamos para a barra. Para o acabamento da barra, a bainha, por estar em curva, tem tendência a dar ondas. Então, eu vou fazer uma bainha mais fina, só com 1,5 cm. Nós vamos pontilhando, acompanhando a curva e aplicando 1,5 cm. Observe como fazer o acabamento das margens das costuras aqui nos cantos. Então, primeiro nós cortamos a curva da barra, dobramos o canto onde será a virada da bainha e agora cortamos a lateral. Acompanhe. As costuras nos decotes e cavas, por terem um acabamento com tirinhas, não serão necessárias margens de costuras, pois ocuparão um lugar que não consomem margem de costura. O pontilhado marcado nos dá uma referência para colhermos a medida do decote das costas. Podemos medir, sempre com a fita métrica, nesta posição, e anotar no molde. Veja. Agora podemos anotar também as medidas necessárias para o molde da cava e alça a parte das costas. Já tínhamos marcado, estamos repassando e mais adiante faremos o molde dessas partes, dessas tirinhas que serão cortadas no viés. Então isso também terá um molde com margem de costura, tudo direitinho. Nós vamos dobrar a margem de costura lateral junto da cava e só aí recortar a cava para ficar com a dobra necessária. Então, dessa forma estamos finalizando a parte das costas. Observe esse cantinho aí, que esse é o processo, a forma que a costureira vai usar dobrando a margem de costura. Então eu reproduzo isso no molde. Então fica aquele cantinho ali, dê uma olhadinha. Então podemos recortar o decote e pronto. Nosso molde está com apresentação industrial e está quase pronto. Faltam as alças, né? E acabamentos ali para os decotes. Podemos abrir, marcar o fio no próprio centro, onde tudo começou, e vamos identificar regata com alças, referência CG001, tamanho 40, costas, vamos cortar uma vez, tecido apropriado, tecido plano, e escolhi aqui viscose. Então, dobrando, vamos marcar os piques para que fiquem reproduzidos para os dois lados. Veja, na margem da bainha também e nas margens das costuras laterais. Quanto ao fio, nós já marcamos o fio reto, mas vou marcar aqui também essa outra opção de ser cortado no viés. Lembra dessa explicação na aula 1? Pois é, exatamente a mesma explicação. O esquadro tem que ser de 45 graus, que corresponde a fazer um quadrado, que corresponde a dobrar o papel,
Então não confunda com esse outro esquadro. Olhe, daria tudo errado com esse outro esquadro. Por isso que eu não fico só com a opção do esquadro. Falar esquadro fica uma coisa muito abrangente, podem pegar um esquadro errado. Um esquadro que não corresponda, que não tenha um ângulo de 45 graus. Então o esquadro acertado é este. Se não tiver o esquadro de 45 graus, você pode fazer um quadrado, conforme eu mostrei na aula número 1, que daria nas diagonais um ângulo de 45 graus. Ou dobrando o papel, você teria então as marcas e através das marcas faria um ângulo reto. É outra opção. Agora, para facilitar, também podemos anotar sobre o molde mais um novo dado: avesso do tecido. Fica bom como orientação. Os avessos marcados nos moldes ficam sobre os avessos do tecido. Então, os dois estarão falando a mesma língua. A marca do avesso sobre o molde e o tecido aberto sobre a mesa do lado avesso, os avessos para cima. Vamos passar para a parte da frente, para o papel craft. Continuo usando gramatura 80. Dobre o papel e vamos colocar nessa dobra o centro da frente. Veja, os pesos para firmar, começando aqui pelo decote, corrigindo os degraus, acertando pelas partes mais altas. E assim, continuando a copiar o contorno da cava, lateral, corrigindo o desnível dado pela pence da lateral, acompanhando a inclinação do molde na barra e com o esquadro de alfaiate usando a curva rasa, e vamos unir este afastamento. Acompanhe. Já podemos colocar 1,5 cm para a bainha, assim, e traçar a curva. Podemos colocar 1 centímetro para a margem de costura da lateral, junto da cava, e agora podemos unir com uma reta estes pontos. Temos aí uma visão do contorno da frente. No decote, não colocaremos margens para costuras. Estou apenas pontilhando onde vou medir para daqui a pouco fazer o molde deste acabamento. Medida colhida, encontrei 14,3 centímetros. Faça o mesmo, meça o seu e anote. Quanto à cava e à alça, já temos a medida aqui na primeira fase. É só copiar e acrescentar mais 1 centímetro a essa medida. 1 centímetro para a costura, né? Então, 23,5 mais 1 centímetro, 24 centímetros e meio. Aqui na bainha, parte da frente, como foi feito nas costas, vamos dobrar e podemos cortar a lateral. Observe. Agora, recortar a bainha, dobrar a margem de costura aqui junto da cava e recortar sobre a curva da cava. Veja nessa dobra como foi na parte das costas, a marca da inclinação. Então, da mesma forma que foi nas costas, aqui na frente. Certo? Continuar então recortando, temos aí o contorno do molde da frente. Podemos abrir ou desdobrar o papel, né? Vemos aí o molde e no próprio centro vamos marcar o fio reto e demais identificadores. Então vamos marcar regata com alças, referência CG001, tamanho 40, frente, uma vez, tecido plano,
tecido escolhido viscose e anotação do avesso do tecido. Vamos marcar a opção do fio no viés. Pode ser com esquadro com ângulo de 45 graus ou através de um quadrado, ficaríamos com a diagonal, ou através de dobraduras apoiadas na linha central. Veja. Muito bem, com as medidas anotadas, referente aos acabamentos frente e costas, decotes, cavas e alças, vamos aos moldes. Primeiro, as anotações. Faça aí o mesmo. Cava frente, mais alça, mais 1 centímetro para a margem de costura, 24,5 centímetros. Cava costas, mais alça, mais 1 centímetro para a margem de costura, 25,2 centímetros. A soma, 49,7 centímetros. Decote frente, 14,3 centímetros, vezes 2, 28,6 centímetros. Decote costas, 17 centímetros, vezes 2, 34 centímetros. Agora, a modelagem dos acabamentos, das tiras em viés. Podemos chamar apenas de viés de acabamento. Elas terão 4 centímetros de altura. Acompanhe. A modelagem leva todas as informações, é identificada da mesma forma que as outras partes maiores do conjunto de moldes de um modelo. O fio aqui, nesse tipo de acabamento, deve ser cortado no viés. Então, o fio que nós vamos marcar é o fio no viés. Portanto, vamos a essa marcação. Vamos lembrar sobre a marcação das setas nas extremidades dos fios. Como a viscose que escolhi tem uma estampa sem pé, que o molde pode ser usado em direções diferentes, marquei as setas dessa forma. Observe o tecido que você for usar. Se necessário, assista novamente a primeira aula. Lá a gente está falando sobre isso. Muito bem, modelagem pronta. Vamos rever o processo. Tudo começou com o básico, a primeira fase, segunda fase, viés de acabamentos, aqui o desenho e o PDF com sugestões de como dar a vestibilidade. Podemos preencher aqui em anotações um dado pendente. Viscose, que foi o tecido escolhido, a largura do tecido que eu tenho aqui é de 1,31 m. O comprimento para o corte no fio reto é de 1,20 m. O comprimento de tecido necessário para o corte no fio que dará o corte no viés será de 1,50 m, certo? Dessa forma encerramos o nosso curso. Obrigada pela tua presença, todos os meus desejos que você possa fazer o uso, que crie outros muitos modelos a partir dessas 6 aulas e que tenha muito sucesso. Fica o convite para você conhecer o módulo 1, o conteúdo segue essas mesmas ideias, mas com bem mais estudos, traçados e interpretações. Deixo aqui um pensamento para finalizar o nosso curso. Tchau, tchau.